Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Passar para gravar uma palestra de Dança Larranhaga, que vai falar sobre amar é comunicar-se. Comunicar-se e dialogar são dois verbos que têm fronteiras comuns. Um e outro, não obstante, possuem contornos peculiares e mutuamente complementares. Por isso, vamos estudá-los em separação. Não dissemos comunicar, porque essa forma verbal indicaria entregar alguma coisa, comunicar um temor, uma convicção, um critério, mas comunicar-se encerra um sentido mais profundo e pessoal. Entregar algo que é substancialmente meu, alguma coisa que faz parte do meu ser. Nascido para comunicar-se. Deus sonhou e plasmou o ser humano como ele é, numa abertura que dá e que recebe. E cada pessoa é um projeto integrado e um conjunto de projetos, entre os quais cada um, sem perder a própria individualidade, deveria partilhar a riqueza dos outros e, por sua vez, enriquecer a todos. O ser humano não foi chamado a ficar aí como se fosse um ser acabado e fechado, mas para superar, transcender as próprias medidas em comunhão com todos os outros. Como dissemos, a pessoa não é um ser para si, nem na direção de si mesmo. A pessoa é por natureza tensão e movimento para o outro, centro subjetivo que vive sua própria individualidade. Se uma pessoa acende a luz verde e abre a pista para essa tensão em direção ao outro, nasce a relação viva, eu, você, e cria-se em um nós e surge a comunidade. Na medida em que o ser humano se abre e se dá, ele é livre, e nessa mesma medida amadurece e ama. O destino do ser humano, à medida de sua maturidade, é a entrega de sua riqueza interior e, ao mesmo tempo, a participação da riqueza dos outros. Comunicação não significa, portanto, conversação, nem intercâmbio de frases, perguntas e respostas. Também não significa exatamente diálogo. Antes significa relação e revelação interpessoal. Na comunicação, há um amplo jogo em que se cruzam reciprocamente e se intercomunicam as individualidades. A intercomunicação de consciência e, por isso, o outro vive em mim e comigo, e eu vivo nele e com ele. Modo de se abrir. É comum termos medo de entrar em comunicação com outros. Queremos e não queremos. Estamos convencidos de que é preciso fazê-lo, mas não nos agrada porque vislumbramos riscos. Entramos em uma saborosa comunicação com os que têm afinidade conosco. Mas na fraternidade os gostos estão fora de circulação. É o amor obrativo que nos coloca acima dos gostos. Estamos dispostos a acolher o outro, contanto que se mantenha a certa distância. É doloroso entregar a própria intimidade. Custa rasgar o véu de nosso próprio mistério, porque nos sentimos proprietários de nós mesmos.
Temos medo porque se nos abrirmos é como se perdêssemos o que temos de mais sagrado, o secreto. Em nossa pessoa, Jesus chama seus discípulos de amigos precisamente porque rasgou diante deles o véu de sua intimidade e lhes comunicou os segredos que tinha recebido do Pai. Esse temor leva-nos à atitude de entreabrir calculadamente as portas interiores para os outros, mas para os observar do que para ser observados. Se nos lançarmos no campo aberto da comunicação, com as portas abertas de par em par, sentiremos que nossos pontos de vista, que em geral contêm e sustentam nossas posições vitais, correm perigo. Em outras oportunidades, tememos que os outros possam descobrir em nós zonas exploradas e temos medo do desconhecido. Numa palavra, a comunicação é uma aventura e exige coragem. Só com muito amor a gente consegue se abrir, mas o fato de abrir-se para os outros fortalece a personalidade e aumenta a capacidade de amar. Arte de se abrir. Dissemos que é preciso ter coragem e amor para se comunicar, mas ainda há mais. Abrir-se também é uma arte e, como toda arte, a comunicação exige aprendizado e o aprendizado tem de ser feito principalmente nos dias da formação. Diria que formar significa, primeiramente, para um religioso, preparar-se para a vida fraterna. A tarefa primordial do mestre é ajudar o jovem a sair de si mesmo e abrir-se para os outros. O mestre vai encontrar seguramente caracteres reservados de nascença, embora o caráter tipicamente reservado não sirva para a vida fraterna. Em muitos casos, a graça e a ajuda do mestre podem libertar progressivamente o jovem da timidez, de complexos de obsessões, encaminhando lentamente para a maturidade profunda e libertadora. Em que consiste essa ajuda? Parece-me que aqui, mais do que nunca, o mestre tem que ser um treinador. Ele mesmo vai ter de se abrir para o jovem, criando um clima de cordialidade, de pessoa para pessoa. Teoricamente, o formador teria e ser, antes de tudo, um mestre de comunicação, através do relacionamento e do diálogo pessoal, como faz um treinador de natação com o aprendiz. O formador precisa, através da própria abertura, fazer o jovem dar os primeiros passos na difícil arte de comunicação. Deverá exercitá-lo também em certos mecanismos, como trabalhos em equipe, a revisão de vida, a dinâmica de grupos, os diálogos, fazendo descobrir e superar as dificuldades interiores para a abertura. As dificuldades do tímido. Tímido é aquele que tem dificuldade para entrar em relação interpessoal com os outros. Vulgarmente, confunde-se o tímido com o submisso, mas um não tem nada a ver com o outro. Muito pelo contrário, é frequente e até normal encontrar tímidos que agem com segurança e firmeza. Muitos deles são compreendedores, dinâmicos e executivos.
Encontramos frequentemente personalidades que possuem essas características, a timidez e a audácia. Seu problema específico começa quando entram em comunicação com os outros. Sofrem toda de vez que têm de se relacionar com alguém. Consegue fazer porque são tenazes, mas não sem uma dificuldade especial e certa insegurança. Tem medo do encontro pessoal. Em geral, a timidez é inata, provém dos códigos genéticos e está arraigada na constituição geral da pessoa. Ao contrário, outras deficiências parecidas com a timidez, como os complexos, a inibição e a insegurança, provêm normalmente de situações conflituosas ou vazios afetivos que ocorreram na aurora da vida. Estes não têm necessariamente problemas de comunicação, mas de um outro tipo. O tímido pode parecer uma pessoa pouco fraterna, fria e, inclusive, pouco sincera. Até mais sendo humilde, poderia dar impressão de orgulhoso e um observador superficial. Porque, por instinto de fuga, tende a evitar o encontro com os outros. Não causa boa impressão à primeira vista. Poderia causar admiração, mas não estima. O tímido não é autoritário, mas executivo. O complexado é diferente. É autoritário e perigosamente autoritário. Aferra-se à autoridade e nela se escuda, tratando de compensar a insegurança interior com gestos seguros e decisões categóricas. O complexado é um governante desastroso. É desconfiado e qualquer resistência à sua opinião é considerada como uma atitude contra a sua pessoa. Mas ele não se defende com a própria pessoa, e sim, manipulando a sagrada autoridade, faz-se forte na autoridade porque sente que não vale grande coisa. Sabemos que na vida não há nada quimicamente puro. Esses diferentes modos de ser ou de agir normalmente estão misturados. É possível se livrar da timidez? Provavelmente é possível melhorar, mas não se curar, porque assim como os complexos são enfermidades, a timidez é um modo de ser. O tímido precisará ter paciência consigo mesmo e assumir em paz a própria maneira de ser. Precisará esforçar-se para superar o instinto de fuga, para comunicar-se, mas, mesmo com esses esforços, custará muito para adquirir maturidade. Os irmãos que com ele convivem deverão compreendê-lo, aceitá-lo como tal e ajudá-lo a superar a dificuldade inata para a comunicação. Shalom para vocês e até a próxima, Deus assim o permitir.